Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Eu também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais esse culto. Te agradecemos pela oportunidade de aprendermos os teus caminhos. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja. Oramos no nome poderoso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém, irmãos. Chegamos ao capítulo 14 do Evangelho de Lucas. E Jesus continua na sua caminhada a Jerusalém, e a situação mais comum qual que é? Os fariseus, o tempo todo, provando a Jesus. E Jesus, o tempo todo, demonstrando e ensinando a verdadeira religião. O que estava acontecendo com o povo de Israel, em cima do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da lei de Moisés. Eles começaram a criar um caminhão de regras, um monte de coisas que não passavam de preceitos de homens. E eles não apenas criaram essas regras, mas eles começaram a cobrar do povo de Israel que as obedecesse. E todos aqueles que não faziam isso eram repreendidos. E Jesus, no seu ministério, primeiro, ele cumpriu toda a lei, ele não desobedeceu a lei em nenhum ponto. Mas principalmente, Jesus ele veio como um legislador, ele veio nos ensinar o verdadeiro significado da lei. E nesse capítulo aqui, nós vamos ver, Jesus dá vários ensinamentos sobre isso e sobre a vinda do seu reino. E o texto vai começar com uma controvérsia sobre o sábado. Lucas 14, versículo 1, diz assim: Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Veja, o que era o principal dos fariseus? Estavam entre os homens mais importantes do Sinédrio, os homens de maior poder econômico, com autoridade. Esse homem deu um grande banquete e Jesus foi convidado. Com que intuito? Com o intuito de ser observado, para ver se não ia desrespeitar a lei de Moisés. O intuito aqui não era honrar Jesus, o intuito aqui não era prender, o intuito aqui era fazer uma armadilha. E Lucas coloca num sábado, porque uma das questões de Jesus contra os fariseus era a questão do sábado. E aí o texto continua, versículo 2. E eis que estava ali, diante dele, um certo homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E, tomando-o, o curou e despediu. E, respondendo, lhes disse: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em um dia de sábado, o jumento ou o boi, e não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Vamos lembrar, a última cura de Jesus foi de uma mulher que era possessa de um espírito que provocava uma enfermidade. A mulher encurvada. E Jesus faz essa cura no sábado, dentro de uma sinagoga. O chefe da sinagoga fica indignado com Jesus. E pega a palavra e fala: olha, vocês não podem vir aqui no sábado para ser curado. Os outros dias da semana, vocês podem ser curados. Agora veja, a lei não proibia curar no sábado. Não existe um versículo da lei que proibisse curar no sábado. O que a lei proibia era trabalhar. O sábado foi criado para quê? Jesus explica, por causa do homem. Para que o homem tivesse um descanso semanal. Nesse descanso semanal, ele poderia louvar a Deus, poderia cultuar a Deus,
poderia usufruir de momentos com sua família. Então, quando Deus criou o sábado, a ideia era da guarda de um dia. No Antigo Testamento, esse dia era o sábado. No Novo Testamento, algumas igrejas entendem que é o domingo. Nossa igreja entende o seguinte: todos os dias são para o Senhor, consagrados. Porém, pelo menos um dia por semana, eu cultuo a Ele, no nosso caso, 2. Entendeu? Agora, se a pessoa quer guardar um dia, desde que não seja salvítico, e desde que ela não queira impor isso sobre os outros, a pessoa é livre. Paulo fala, o que come não julga o que não come. Um dá importância para dias, outro não dá. A questão é que muitas igrejas que guardam dias, elas vinculam isso à salvação. E se eu vincular qualquer ato à salvação, eu invalido a cruz. Passa a ser salvação por obras, eu passo a ser católico romano. Percebe o problema? Eu conheço irmãos que gostam de guardar o sábado, mas entendem que não é por causa da salvação, ele gosta. Eu conheço irmãos que gostam de guardar o domingo, mas não é para salvação. Ele fala, olha, para mim o dia do Senhor é o domingo, porque é o dia que Jesus ressuscitou. Amém. Ainda mais sendo batista, que nós priorizamos o sacerdócio universal de cada crente. Estando dentro da Bíblia, cada um é livre para cultuar a Deus da sua maneira. Pastor, eu gosto de cultuar a Deus com o coquinho. Queria eu ter cabelo para poder ter um coquinho, mas eu não tenho. Amém, não imponha para o outro. Pastor, acho um cabelão e uma saia a coisa mais linda. Amém, se é para você, sirva a Deus da maneira que você gosta, não imponha ao outro. Os irmãos estão entendendo? E a questão de Jesus aqui é justamente contra essa religiosidade vazia. Os fariseus criaram algo que a lei nunca estabeleceu. E aí Jesus expõe a hipocrisia deles falando o seguinte, se cair um boi num poço, imediatamente vocês vão fazer de tudo para retirar aquele boi. E entendam o que era um poço aqui. Isso aqui não era um poço comum, como nós estamos pensando, era provavelmente uma cisterna. Como é que eram as cisternas? Era algo parecido com aquilo que José do Egito foi jogado. Ela tinha uma pequena entrada para a água da chuva entrar, com algumas canaletas direcionando essa água, e por dentro ela era escavada para caber o máximo possível de água sem desabar. Então, se um animal viesse a cair naquela cisterna, ele envolveria muita gente para ser retirado. Para vocês terem uma ideia, os fariseus diziam que no dia de sábado você não podia dar mais de 100 passos. E aí eles acordavam, levantavam da cama e começavam a contar os passos. Mas se cair um boi no poço, os passos iam para a cucuia, porque ele ia chamar até o vizinho do lado para ajudar. Porque aí, meu amigo, mexeu com o boi. E ao mexer com o boi, mexeu com o bolso. E o bolso é o órgão mais sensível da maioria das pessoas. Tanto é que tem gente que é salvo e na hora do batismo a carteira fica para fora. Essa aí não morre não, é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. Maldito espírito de avareza. Não compreendeu que tudo é para o Senhor. E os fariseus eram avarentos, e se tocasse numa res dele, num gado, eles faziam de tudo para não perder. Então Jesus, ele vai a fundo, mostrando que é lícito sim, fazer o bem no sábado, porque o sábado foi feito para o homem. Na nossa exposição em Êxodo, com mais 2 exposições, uma ou duas, nós vamos entrar nos mandamentos. E vai haver uma pregação
exclusiva sobre o sábado. Inclusive vai estar na internet, depois veja lá, muito boa a exposição, já estou trabalhando nela. Mas vamos seguir, versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a esse. E então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, quando chegava nesses banquetes, todo mundo queria ficar do lado dos principais dos fariseus. E havia uma ordem, os convidados mais importantes ficavam próximos ao anfitrião, ficavam nos lugares de honra. O que Jesus está ensinando aqui? Olha, quando você chegar no lugar, senta no lugar mais simples. Porque se o dono da festa tem para você um lugar melhor, ele vai falar para você se aproximar. Não senta no lugar mais importante querendo aparecer, querendo se autoexaltar, querendo dizer que você é bonito na parada, como se diz por aí. Por quê? Porque senão vão tirar você daquele lugar e colocar para quem foi designado. Irmãos, cuidado com a autoexaltação. Ah, pastor, nós somos crentes. Irmãos, o que tem de crente que se autoexalta, o que tem de crente que quer dar uma de espiritual, o que tem de crente que quer dar uma de santarrão. Irmãos, você não precisa, nem eu, nem você, precisamos dizer que somos mais espirituais, precisamos dizer que somos mais santos. Nós precisamos viver isso. E a nossa vida vai falar por nós. As pessoas vão olhar e vão reconhecer alguém que tem uma posição em Cristo, alguém que tem uma posição de santidade, alguém que busca uma vida separada do lixo mundano, alguém que busca ser consagrado a Jesus Cristo. Não precisa você ficar falando. Não seja a tua boca que te louve. Cuidado. Você pode sim, conversando com uma pessoa, às vezes algum irmão está com um problema, e Deus é especialista em usar pessoas que passaram pelos mesmos problemas para ministrar a vida de outros. Porque você tem uma experiência viva. Por exemplo, aparece algum irmão que ficou desempregado de repente. Aí você já passou por isso. Aí Deus toca o seu coração, olha, chama aquele irmão para tomar um café, aquele irmão ficou com a fé abalada. Prontamente, como servo do Senhor, você chama ele para um café na sua casa. Recebe o irmão, aí vai conversar, fala, num determinado momento, com a graça de Deus, ó irmão, fiquei sabendo que você ficou desempregado, eu vi que o irmão está meio preocupado, ó irmão, não fica tão preocupado. De uma maneira misteriosa, Deus autorizou o que estava acontecendo. Deus é soberano. Muitas vezes nós não entendemos. Mas, já aconteceu comigo, assim, assim, assado. Deus fez isso, isso e aquilo. Você não está se exaltando. Você está ministrando a vida do irmão. Você está fazendo o pastoreio bíblico. O pastoreio que a Bíblia cobra de todos os crentes. Os crentes tocam a vida uns dos outros. Não estou falando de pastorado. Pastorados são os oficiais da igreja. Pastoreio é o dom que cada crente recebe de ministrar a vida um dos outros em amor.
Para isso que você foi chamado num corpo, para isso que você é plantado numa igreja. Para fortalecer um ao outro. Agora, cuidado com a autoexaltação. Entende? O orgulho precede a ruína. Amém? Vamos seguir. Versículo 12. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Irmãos, essa passagem é usada pelo catolicismo romano para justificar a salvação por obras. Isso é uma heresia. Isso é um erro de interpretação. Eu tenho que entender, lembra, texto fora do contexto é pretexto. Qual que é o contexto judaico? É uma cultura de honra. Por exemplo, no Brasil, se alguém te chamar para ir na casa dele, a cultura do país não exige que você chame a pessoa para ir na sua casa. No Oriente Médio, sempre que você era chamado para ir na casa de uma pessoa, você era obrigado, pela cultura da época, a retribuir o chamado. O que Jesus está falando aqui? Olha, você chamou aqui todo mundo que era importante. Isso quer dizer que você vai ser chamado na casa de todo mundo. Para um banquete, para uma ceia, comida boa. Irmãos, nada contra comida boa, me chama. Se for churrasco, chama 2 vezes. Glória a Deus pelo churrasco, né, tchê? Mas, aqui está falando de ser retribuído. Jantar bonito, casa boa, boas acomodações. O que Jesus está falando? Olha, quando você chamar, chama quem não pode retribuir. Porque ao fazer uma gentileza para essas pessoas, você vai receber prêmio lá no céu. Ao você ter um ato de bondade com os menos favorecidos do povo de Israel, você vai ser bem-aventurado no céu. É só isso que Jesus está falando aqui. Jesus não está falando de salvação por caridade. Senão a obra da cruz seria incompleta. Já pensou se eu tivesse que confiar na minha obra para ser salvo? Seria terrível, né? Por quê? Porque Jeremias 48:10 ensina que maldito é o homem que confia no homem, que bota a sua segurança no braço forte do homem. Percebe a seriedade? Por isso que a nossa confiança está apenas em Cristo e na obra da cruz. Mas vamos seguir. Versículo 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Qual é o quadro aqui, irmãos? Um dos presentes na ceia entendeu o que Jesus estava falando. E compreendeu, provavelmente, que Jesus era o Cristo. E, empolgado, falou o seguinte: bendito é aquele que foi convidado para as bodas, para o jantar do reino. E aí Jesus, em cima desse comentário, propõe uma outra parábola. Ele não está respondendo a pergunta do outro, ele está falando sobre o assunto, é o que ele vai fazer aqui. E novamente aqui eu tenho que fazer uso do hábito da festa. Por exemplo, aqui no Brasil, você é convidado para o aniversário. Domingo vai lá em casa e nós vamos cantar parabéns para os meninos.
Você vai. Hoje começou uma nova prática. Você é convidado para uma festa e o que eles pedem? Entre em tal lugar e faça a confirmação. Irmãos, isso ainda é novo. Na cultura judaica, eles faziam 2 convites. Na cultura judaica, inclusive, a pessoa só ia na festa se ela recebesse o segundo convite, a confirmação. Então, como é que funcionava? Vou dar uma festa domingo, convido todo mundo. Na sexta-feira, eu faço a confirmação do convite. Só que vamos dizer que eu não quero que o irmão Erasmo venha. Mas para não ficar chato, eu fiz o convite para o Erasmo. O que acontece? Ele vai esperar a confirmação. Se eu não confirmar, ele vai entender que é para não ir. Só que ninguém vai ficar sabendo que ele foi humilhado. Porque se ele não aparecer no convite, na festa é porque aconteceu alguma coisa. Entenderam o contexto? Outro detalhe. Fazer uma festa grande dava trabalho. Tinha que matar os animais. Tinha que carnear os animais. Tinha que assar os animais. Tinha que preparar todos os aposentos. Não é como hoje, que você contrata um buffet e quando chega lá no dia está tudo arrumadinho. Tudo bem que você tem que dar seu fígado, mas aí é outra história. Mas eles tinham que ter tempo da preparação. E quando ficava pronto... Irmãos, quanto tempo leva para passar um boi? Um dia. Fora os dias da preparação. Então, quando estava próximo a ficar pronto, o dono da festa chamava os convidados para confirmar a presença. É o que está em jogo aqui. Eram 2 convites. Aí você vai entender o que Jesus está ensinando. Eles aqui que estavam ouvindo, não precisou explicar, porque eles já sabiam disso. Era a prática de Israel. Precisa explicar para nós, ocidentais, 2000 anos depois. Então, próxima vez que você ler essa história, você vai lembrar. Eram 2 convites. Amém? Então vamos lá, vamos ver o que Jesus vai ensinar. Versículo 18. Vamos reler o 17 para dar sentido. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Irmãos, olha a situação. Os convidados começaram a ser confirmados, e muitos começaram a dizer não. Aí um vem com uma desculpa esfarrapada: comprei um campo, preciso examinar. Irmãos, alguém compra campo sem ver antes? A ordem é o contrário. Primeiro ele vê o campo, depois ele avalia e depois compra. Ninguém compra campo sem ver, ninguém pica dinheiro. Então ele está dando uma desculpa esfarrapada. Ele está falando: olha, eu comprei um campo, vou lá ver. Então eu não vou para a festa. Desculpa. Olha o que o próximo vai fazer, 19. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Irmãos, normalmente as festas eram no último período do dia, período noturno. Como é que alguém vai arar de noite, se não tinha iluminação? Mais uma desculpa esfarrapada. Percebe como Jesus é genial na sua proposição? Os judeus entenderam aqui. Ninguém compra campo sem ver antes. Ninguém vai arar campo de noite. Eles sabiam do que Jesus estava falando, que eram desculpas esfarrapadas. E aí a narrativa continua. Versículo 20. E o outro disse: casei-me com minha esposa, e, portanto, não posso ir. Esse aqui tentou usar
uma alternativa bíblica. Deuteronômio dizia que se um homem casasse por 1 ano, ele não podia servir o exército e ir para a guerra, porque ele precisava fazer sua mulher feliz e suscitar filhos. Mas era apenas para a guerra. O resto da vida do camarada era normal, ele ia trabalhar, ele ia fazer as coisas, ele fazia tudo. O que esse camarada fez? Tentou dar desculpa bíblica. Não, pastor, eu guardo o sábado, não vou na igreja no domingo. Só que mudou o contexto. Porque o contexto de Deuteronômio, o resguardo dos trabalhos era apenas no caso de guerra. Desculpa esfarrapada. Onde que Jesus está querendo chegar? Você já vai entender. A narrativa continua. Versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Olha que interessante, irmãos. Esses homens, na cultura dos fariseus, eram impuros e excluídos. Na cultura dos fariseus, quem tinha essas características tinha coisa errada na vida. Não estava sendo honrado por Deus. Aqui a parábola começa a tomar corpo. O dono da festa, que é uma representação de Deus Pai Todo-Poderoso e a obra de Jesus na cruz, como Messias, vai chamar os improváveis, vai chamar os excluídos. Quem é o primeiro povo chamado? Evangelho de João, capítulo 1, explica. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os 3 primeiros representam a incredulidade do povo judeu. Lembra qual que era a pergunta? Benditos que forem chamados à ceia do reino. Aí Jesus começa a responder, ele fala, olha, os primeiros chamados são o povo de Israel, esses fariseus aqui. E eles estão dando desculpa esfarrapada de não crerem em mim. E eles não querem vir a mim. Então eu vou chamar os excluídos, quer ver? Versículo 22. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O que ele faz? Vai lá e busca. Que nós vamos entender que é o quê? Que é o poder de Deus, o que nós chamamos de graça irresistível, para alcançar o pecador. O que Deus está falando aqui? Olha, até aqueles que não querem, você busca. Você vai convencer, você vai trazer. E eles vão vir. Percebe? Aqui, claramente, são 2 grupos. Os judeus, que eram o alvo da primeira vinda de Jesus, e os gentios chamados, que completam a obra da cruz do Calvário. Os judeus não creram. Não todos, né? Todos os apóstolos eram judeus. Vários judeus creram. Mas eu estou falando do povo, de maneira generalizada. E quem foi crer? Foram os que eram considerados impuros, os que eram considerados injustos, os que eram considerados até que nem tinham alma, que são os gentios, como eu e como você. E Jesus mostra uma verdade, que a situação do ser humano é de rebeldia a Deus.
e que Deus é obrigado a mover sobrenaturalmente para alcançar o perdido. E nas nossas aplicações, eu quero explorar alguns textos que mostram essas verdades. O que eu vou fazer aqui, grave bem, não é um exercício de modelo teológico. Eu não vou falar de calvinismo, eu não vou falar de arminianismo, eu vou falar de Bíblia. E o modelo teológico é por sua conta. Amém? Vamos lá, abre junto comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 20, volta um pouco. Versículo 16. Inclusive tem a ver com os princípios dessa parábola. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, toda vez que o evangelho é pregado, existe o chamado real ao arrependimento e à fé a Cristo Jesus. O evangelho é claro. Todo homem tem condição de entender. Os seres humanos são pecadores. Esse pecado vai mandar eles para o inferno. Porém, Jesus Cristo veio e morreu para pagar o preço dos pecados. Toda vez que o evangelho é pregado, existe um chamado. Porém, a Bíblia me ensina que apenas os eleitos, os escolhidos, vão responder positivamente a esse chamado. Isso é o que a Bíblia diz. Basta ler. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Essa verdade deixa muita gente desconcertada. Seres humanos têm problemas com a doutrina da eleição, porque a eleição nos humilha. Como que eu não tenho que fazer nada? Tá maluco? A vida toda eu pensei que eu tinha que fazer algo. Você tá doido, pastor? Logo que vocês vão falar assim, né? Eu tô falando que fica mais legal, né? Agora vamos abrir junto, Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero compartilhar mais alguns textos que deixam as pessoas muito desconfortáveis com o que a Bíblia ensina. João, capítulo 5, versículo 39. Também tem a ver com a nossa parábola. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 40. E não quereis vir a mim, para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens. Irmãos, os fariseus era só examinar as Escrituras e verem que Jesus era o Cristo, mas eles não queriam se render a Cristo. Um dos motivos é que Jesus não recebia a glória de homens. Não entrou no jeito deles de ser. Jesus veio para fazer o que tinha que ser feito. Todas as vezes que alguém lê a Bíblia, ela tem condição intelectual de entender o Evangelho. E sabe por que ela não crê? Por causa disso, e não quereis vir a mim. Não quer. E por isso vai para o inferno. A pessoa não crê porque ela não quer. É a natureza do ser humano. Vamos seguir. João 10. Depois nós vamos voltar um pouco. João 10. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que interessante. Veja, as pessoas não creem, porque não são eleitos, não são ovelhas do Senhor. Está escrito aqui. Eu estou adicionando alguma palavra ao texto? Ou só estou lendo? Só estou lendo, né, Felipe? Se você quiser colocar qualquer coisa no texto, é por sua conta e risco. Aí você responde para Deus. Mas Jesus fala que quem é a ovelha dele ouve a voz. Olha você sentado aí. Entendeu? Só isso? Não. Para desconforto de muitos. Versículo 29. Meu Pai, que mais deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Quem é que deu as ovelhas? O Pai. Quem trouxe você aqui? Deus. Ah, pastor, mas eu não penso assim, por sua conta e risco. Coloca você aí na sua Bíblia lápis. Depois você responde para Jesus. Como eu não sou maluco nem nada, só estou lendo. Os irmãos concordam que eu só estou lendo? Falei de Calvino, falei de Armínio, falei de Lutero, Teodoro Beza, ninguém. Só estou lendo. Irmãos, estão entendendo? Existem algumas verdades bíblicas que nos deixam desconfortáveis. Porque uma vez te falaram uma coisa que não tem na Bíblia. Vamos voltar. João 6. Tem mais 3 passagens. Opa, parei no 7. João 6, versículo 1, 26. Deixa eu ver se está certo aqui. João 6, 26. Está certo. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que enviou. Qual é a obra que Deus exige de todo ser humano? Que você crê em Jesus. A ordem é clara? Sim ou não? Sim. É difícil? Não, está escrito aqui. Todos vão fazer. Isso torna o ser humano responsável de uma maneira que a nossa mente ocidental não consegue harmonizar. Porque para nós é preto no branco. Na mente hebraica da Bíblia, é verdade, os dois. Toda vez que o evangelho é anunciado, existe o chamado, que exige uma resposta, que é a fé em Jesus. E os homens não creem, porque são rebeldes, porque não querem, conscientemente. Evangeliza a pessoa, sabe qual vai ser a resposta? Veja, a religião cada um tem a sua. Já ouviu isso? Ah, pastor, nem todo mundo pensa assim, né? Ou estou mentindo? Creio que todo mundo aqui nessa sala já evangelizou alguém, a pessoa falou que não pensava dessa mesma forma. Alguns até falaram, a Bíblia cada um interpreta do seu jeito. Foi assim ou não foi, irmãos? É assim. Não estou exagerando. É que eu quero construir na sua mente a teologia bíblica sobre salvação. O modelo teológico, você vai escolher o que mais fecha com isso. Mas eu aqui estou falando de verdade bíblica, inquestionável. Ninguém pode questionar isso. Senão tem que arrancar o versículo da Bíblia.
Vamos seguir, João 6, versículo 37. Olha que interessante. 36. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Irmãos, o chamado geral da Bíblia é esse. Muitos são os chamados à vontade do Pai, quando é anunciado o Evangelho. É que a pessoa creia. Senão Deus seria esquizofrênico. Os irmãos concordam que as palavras da nossa Bíblia nos ensinam que sempre que o Evangelho é chamado, é pregado, existe um chamado de crer? Claro, nítido. Agora, olha o que Jesus ensina, vou repetir. Versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. A Bíblia nos ensina que só vai a Jesus os eleitos, aqueles que o Pai dá. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Irmãos, é Bíblia. Não é interessante lendo assim? Sem colocar uma linha. Só lê e interpreta, lê e interpreta. Quem nós vamos chamar para ser o nosso exegeta? Nós vamos chamar a Tina e o Miguel. Que se eles interpretarem esse versículo, eles vão interpretar exatamente aqui, assim. Porque não tem outra forma de interpretar. Aí mais um texto. João 6, versículo 44. Não, tem mais dois. Esse se incomoda. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Irmãos, você só pode ir a Deus se Ele trouxer. O que o pastor está querendo dizer? Exatamente isso, que você só pode ir a Deus se Ele trouxer. Eu concordo com Jesus, não sou maluco. Ah, pastor, como é que é isso? Não sei, ele também não falou, não preciso falar. Você quer falar, fale por sua conta. Escreve a lápis aí na sua Bíblia. Ah, foi dessa maneira aqui. Eu não sou doido nem nada. Se nem Jesus explica, vou eu explicar, irmãos? Jesus só fala que você veio porque o Pai trouxe. Jesus só fala que toda vez que o Evangelho é pregado, existe um chamado ao arrependimento e à fé. Jesus só fala que você é responsável. Sua responsabilidade é crer. Mas Jesus também fala que você só pode fazer isso pelo poder de Deus. Tudo é verdade, o pacote todo. Essa é a realidade bíblica. E aí o último texto, João 6, 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar, que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Olha que interessante. O livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Antes que qualquer coisa existisse, o nome dos eleitos foi colocado lá. Apocalipse 17, 8. Está na sua Bíblia. A Bíblia também fala que existe o livro da obra dos homens. Que é a nossa vida que foi escrita por Deus. A Bíblia também ensina
que muitos dos homens não iam crer. E Jesus sabe de antemão. Nós não sabemos. Sempre que você anuncia o evangelho, Jesus sabe se a pessoa vai crer ou não. Se ela é um eleito ou não. Você não sabe. Teu papel é pregar. Entendeu? Você não tem poder para salvar, você tem poder para pregar. Então, meu irmão, quando você pregar para alguém e a pessoa não crê, descansa. É um mistério de Deus, a salvação é misteriosa. A eleição é misteriosa. A Bíblia nos ensina que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Por que que elegeu? A Bíblia só explica uma coisa. Não foi por nenhuma obra nossa. Isso quer dizer o que na prática? Não foi por nada que nós fizéssemos. Isso é uma verdade bíblica, isso eu posso ensinar. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas pastor, como alguém poderia se gloriar? Simples, chegamos, eu e o irmão Felipe lá no céu. Aí o irmão Felipe cutuca, ô pastor, nota 10, hein? Olha como o céu é lindo. Maravilha o que Jesus fez. Se fosse obra minha, eu podia falar, ô Felipe, mas peraí, mas eu criei, né? Não apenas criei, eu permaneci. Aqueles que estão indo para o inferno é porque não creram, não permaneceram, percebe? Quem se gloriou? No modelo bíblico, não, vou chegar eu e ele, bolinha baixa. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. No modelo bíblico, você não tem que ficar fazendo conta se vem para a igreja, se vai servir a Deus, se vai ler Bíblia, se vai orar. Você faz isso para ser agradecido, porque você entende que a salvação foi um presente de Deus. Não foi por nada coisa boa que foi encontrada em você. Foi simplesmente pela graça, bondade pura. Porque inclusive a fé para crer, a Bíblia ensina que foi Deus que deu. Como Deus faz isso é um mistério. Para de tentar explicar o que a Bíblia não explica. Se contente com a sua pequenez. Deus me salvou? Deus me salvou. Eu criei, eu criei. Eu sou responsável? Eu sou responsável. Glória a Deus pela obra salvadora da cruz. E ponto final. Para de questionar o que você não tem condição de saber. Quem sabe, na eternidade, Jesus vai explicar para a gente. Quem sabe? Porque ele não é obrigado. Pode ser que sim, pode ser que não. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer nessa noite por tua obra salvadora, queremos te agradecer pela tua graça e queremos te agradecer porque era impossível para nós crermos em ti, mas o Senhor muito nos amou, nos deu o presente da salvação e nos tornou teus filhos para passarmos a eternidade juntamente contigo e com nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pelo milagre do novo nascimento, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade, pois tu és o Todo-Poderoso, um Deus de justiça, de paz e de amor. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém.